Caminhando para a cidade em busca de oportunidade para fazer a página da pousada Mahamantra, que, segundo Sidney, anda bem precisada de alguém que seja do ramo. Ando animado pelas veredas que saem do sítio em direção à serrinha para começar a subida. A subida é geralmente feita a pé, já que ninguém se anima a me dar carona. Um homem grande e feio como eu, quem vai querer levar? Vou pensando nas gentes e coisas daqui. O poeta Newton Viana está agora no camping, em um dos chalés, vindo do sítio da Gisela, onde ficou por um tempo com seu amigo, o André de Menor. Junto com ele, visitando os chalés certa tarde, conheci um geógrafo da USP, o jovem Fernando Taba, pessoa muito simpática, fazendo um pouco de chá verde no chalé junto com o Newton. Converso bastante com ele e o poeta, trocando várias ideias e vivências. A estrada é esse vazio aqui, batido do sol que já vai se inclinando para o outro lado do céu em busca do horizonte. Nem ligo se não consigo carona. Aliás, é bom nem ligar, porque primeiro, isso não vai te trazer carona de lado nenhum. E por cima, ainda piora o seu estado emocional, trazendo frustração, estresse. Deixo o meu MP3 embalar a subida como sempre, companheiro de estradas, recantos e ermos incontáveis dentro desse sertão. Na cidade, em plena hora do almoço, recebo visita em uma das folhas do alface servido como salada. Ou será que a visita sou eu? Deixo a folha em questão para o pequeno molusco terrestre que parece gostar de alface muito mais do que eu e que, de mais a mais, chegou ali muito mais primeiro. Outro ser, espreita por cima da pedra, atento a cada movimento ao redor, talvez exceto pela minha câmera. No que estará pensando? Ao chegar na pousada referida pelo Sidney, encontro o dono discutindo já os detalhes da página com alguém mais. Dancei e só me restou o passeio. Caminho de lá para cá na observação pura do Vale do Cantagalo daqui do topo da cidade e da Toca do Leão, lugar para lá de bonito, com suas formações de pedra, mas muito próximo às zonas habitadas, para se ter a contemplação tranquila que se espera de um lugar como São Tomé. À noite, vou encontrar novamente o poeta em seu chalé. Ele me mostra suas poesias e me conta as peripécias de sua vida, errante e desregrada, e as circunstâncias em que cada um dos poemas foi escrito. Passamos horas juntos nesse papo de biografia poética, nos esquecendo de nós mesmos na varandinha do chalé. Começo a conversa perguntando aquilo que já havia perguntado ao Carlos dias antes. Quem é você? Eu sou Newton Viana. E o que você está fazendo aí? Estou organizando meus textos. Eu tenho aqui algumas anotações de 83 até 2008. Então eu estou separando os textos por data. É isso que eu estou fazendo. E sobre o que são os textos? São textos... eu falo sobre o cotidiano. Por exemplo, fragmentos soltos, coisas faladas mesmo. Escrevo até os versos em 7 vezes vesgos, verdes verbos, coisas simples. Isso foi escrito em 87. Tratar o papel em branco com carinho. Fazer poesia com fio de linho. Só o sol poente pode mesurar a dor que há no olhar do poeta. A solidão é como um dente, dói atrás do sorriso do contente. Retirar o poema do suporte cotidiano das palavras. Poemimetria L. Esse poema foi feito em 2000, 11/9/2000, lá no Guarujá.
O outro fragmento. Noite calma, noite dura. Clima propício para a literatura. Botox. Ser poeta em uma cidade pequena é recorrer à plástica para reter o tempo que se evapora, meu caro. Ser só ou ser junto, serei sempre uma peça fora do conjunto. Escrever um único poema é erigir castelos à margem de abismos vertiginosos, um brinde à vertigem. Véu de Noiva, sensacional cachoeira a uns 6 km da cidade, seguindo pelos caminhos que também levam à Cachoeira do Flávio. A queda fantástica, recortada pelas pedras imensas caídas ao acaso, derrubadas por erosões ancestrais, formando um desenho maravilhoso do caminho da água ao descer com tudo. Um volume de água absurdo para os padrões daqui, um poço para lá de frio e interessante. Boa cachoeira para se nadar. A necessidade de placas explicando que saltos e embriaguez podem misturados ser a causa de acidentes sérios entre os frequentadores. No paraíso, nos deixamos seduzir pela presença de uma borboleta branca rajada que faz a alegria de todos na pequena prainha de areia ou pedra moída, onde estamos agora. Acredita? Muito folgada ela, né, cara? Olha. A borboleta é descontraída e parece querer fazer novas amizades. No fogão a lenha, a comida já está quase pronta. Comida maravilhosa feita por Dona Maria, Valdete e Rosângela, musas culinárias desse rincão. A simplicidade da comida é enganosa, esconde a sofisticação dos muitos sabores, do tempero direto e delicioso usado pelas mestras. Lá fora, o urso almoça também, e sabe muito bem que o preço da alimentação é a eterna vigilância. Sabe que os restos que deixar serão rapidamente aproveitados, e são, logo depois que ele termina sua cota. Fernando convida para levarmos o poeta para o Pico do Gavião, onde ele vai ficar na casa do Di Menor, o ator. Seguimos para lá na animação de quem vai passar mais um dia naquele lugar legendário. Fernando anota tudo em seu poderoso GPS, rotas, latitudes, meridianos e paralelos, enquanto proseia com o poeta no caminho. Vou me distraindo tanto filmando a paisagem lá fora, quanto revendo fotos que tirei por esses tempos armazenadas na minha câmera. Casa louca, estranha e muito bonita.
Casa arejada, banhada de muita luz natural. O formato é intrigante, o pé direito de quem quer construir um mezanino, como é costume por aqui. O teto começa a girar na minha cabeça e me causa vertigem agradável e passageira, como tudo mais nessa vida. As formações rochosas que fascinam mais e mais a cada vez que se põe os pés nessa cidadela. A lua que se destaca contra o céu azul, tornando ainda mais bonita a visão que se tem daqui. As cores do final da tarde, impondo nova coloração às pedras. Detalhes que nem uma vida inteira de filmagem e registro poderiam dar conta. As silhuetas dos caras contra a luz de fim de tarde, criando um clima de mistério difícil de esquecer, guardada na memória visual das horas passadas aqui. Fernando colocando lenha na fogueira. Estou auxiliando geral, falar boa tarde, estamos tentando fazer um chá verde. E o fogo já está aceso. Passeio maravilhoso em meio ao cerrado daquele lugar, sob a melhor luz do mundo para se fotografar, segundo Sidney. Retornamos à casa do Di Menor para deixar lá o poeta. Di Menor e sua namorada argentina não se encontram e provavelmente estarão fora por uns dias. Quase penso em levar o poeta de volta. Como ele vai se arranjar para comer? A essas horas, em Sobradinho, nada mais está aberto para se comprar comida. O poeta jura que vai se arranjar de boa, e nós aproveitamos o final da visita para fazer uma última fogueira no quintal do André como despedida do Pico do Gavião. Porque sabe-se lá, né, quando vamos poder pôr os nossos pés de volta nesse lugar legendário.